Iniciar então, né? Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma oficina da Rede de Empoderamento. Lembrando que a Rede de Empoderamento é uma iniciativa da ADP, a Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, em parceria com a ADRA Minas, e nós utilizamos recursos do Fundo Municipal do Idoso. Hoje nós vamos ter uma oficina que vocês pediram muito. Vamos falar um pouquinho sobre o direito do idoso e alguns golpes financeiros, né, violência financeira contra a pessoa idosa, que também é um assunto muito importante, né, para a gente estar sempre antenado, sempre, né, não nos deixar cair nesses golpes, né, nessa violência financeira que fazem com a pessoa idosa. Hoje nós temos aqui com a gente o advogado Melo Júnior, que vai conversar um pouquinho com a gente. Ele vai fazer a apresentação, e aí no final vocês vão poder tirar as dúvidas, fazer perguntas, tá? Fazer algum questionamento. Então, nós temos aí o recurso da mãozinha, caso vocês queiram falar alguma coisa, perguntar, é só apertar a mãozinha, que vai gerar uma lista para a gente passa a palavra para vocês. Pode acenar também, quem não conseguir, né? Bom Apertar a dia. mãozinha. Bom dia, Jane, que a gente tá observando aqui. E tem o nosso chat também, quem quiser participar através do chat, tá bom? Fique à vontade. Então, vamos lá. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Como vão vocês? Quero agradecer a oportunidade de antemão, né? Gostei muito das falas que já estou escutando aqui sobre memórias, sobre música. Sou Yoshiro, satisfação em conhecê-lo, viu? Gosto muito também de música, eu acho que a rotina é importante, principalmente quando o senhor falou que fazer as coisas que a gente não gosta primeiro. Tem um grande pensador que diz que a gente sempre tem que deixar as coisas boas para depois, que é o que fica guardado nas lembranças da gente. Então, sempre quando o senhor for falar alguma coisa, sempre quando o senhor for fazer alguma coisa, faça a pior parte primeiro e depois deixe as coisas boas, que é o que a gente sempre guarda, né? Marina vai, na verdade, a rede de empoderamento me fez esse convite e eu aceitei com muito gosto, porque a gente deve valorizar sempre as nossas experiências. E eu costumo dizer em minhas palestras que a gente não faz palestra, a gente bate um papo, porque a gente aprende com a experiência e leva um pouquinho da experiência da gente. Nós preparamos um material com todo carinho para vocês, e eu vou pedir a Marina para que faça esse compartilhamento, caso seja já a hora oportuna para fazer, Marina, e aí a gente começa o nosso bate-papo. Caso queiram é, fazer alguma intervenção no meio da palestra, não tem problema nenhum, é só me perguntar que eu vou responder. Se quiserem deixar a participação para o final, também fica a gosto de vocês, tá bom? De antemão, eu peço licença, porque eu estou entrando na casa de mais de 20 pessoas, né? Então, Bom de antemão, eu dia. peço licença para entrar na casa de vocês, tá bom? Vamos lá, Marina? Ainda não. Bom dia. Não, parece que não está compartilhado, não, Marina. Tá Acaba com aparecendo a aqui. apresentação. Estava Bom aparecendo. dia, não estou ouvindo nada. Apresentação apareceu. Apareceu. Eu já li. Ah, pronto. Agora apareceu. Apareceu para todo mundo? Eu já vi.
estou ouvindo nada. Bom, então vamos lá, vamos começar. Só uma breve apresentação. Meu nome é Melo Júnior, sou advogado, inscrito na OAB, tá? Sou formado em Direito, pós-graduado em De Direito novo. Penal, Direito de Processo Penal, Gestão Pública, e eu sou membro, faço parte da Comissão do Direito dos Idosos da OAB Minas. Se quiser passar, Marina, pode passar, tá? Eu acho que nós estamos com... Aí. Hoje o nosso objetivo vai ser falar um pouco sobre o Estatuto do Idoso e um pouquinho de direitos humanos. Nós vamos analisar um pouquinho o Estatuto do Idoso em relação à sua aplicabilidade. O que O é som está aplicado hoje, chegando meio principalmente... cortado. O som está chegando meio cortado. O som está chegando Melhorou meio um pouco? falhado, assim. Tá, melhorou um pouco? Melhorou. Aí melhorou? Melhorou. Deu uma cortada aí, depois melhorou. Ótimo. Então, nós vamos falar um pouco sobre o Estatuto do Idoso, principalmente em relação aos crimes financeiros. Pode passar, Marinho, por favor. Bom, os direitos humanos. Quando a gente fala em direitos humanos, normalmente a gente lembra daquelas situações onde a gente vê os direitos humanos aplicados aos apenados, quando acontece alguma coisa em presídios, e a gente esquece o que é realmente o direito humano. O direito humano ele é universal, ele é inalienável. Você não vende os direitos humanos. Você não pode abrir mão dos direitos humanos, né? Então, ele é pessoa humana, qualquer que seja, indiferente de sexo, raça, cor, idioma, idade, religião. Então, assim, nós todos somos iguais perante a lei, e principalmente perante os direitos humanos. Pode passar. Então, como é que a gente pode entender um pouco mais o direito humano? Através das suas declarações. Existem instrumentos internacionais, né, que é a Declaração Universal de Direitos Humanos, o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais. Existem várias leis no mundo que nos garantem alguns direitos, né? E esses instrumentos específicos, eles são um aspecto de proteção dos direitos das pessoas, né? Por exemplo, hoje não há que se falar em tortura, apesar da gente ver um monte de torturas que acontecem nos nossos cotidianos, nas nossas vidas, na televisão, isso é uma prática proibida, garantida pelos direitos humanos. E quando eu falo de tortura, não só tortura física, mas tortura psicológica, tortura econômica, esse tipo de tortura ela é proibida pelos pactos internacionais dos direitos humanos. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela não faz diferença de cidadão. Fica claro que todos nós somos iguais. Todos nós temos os mesmos direitos, sem distinção. E aí vamos passar um pouco agora para o direito dos idosos. Quando a gente fala em envelhecimento, o envelhecimento é algo inevitável. Eu costumo brincar que eu sou louco para ficar velho. E quem não quer ficar velho morre novo. Então eu sou louco para chegar à idade de 80, 90, quem sabe 100. Eu brinco que eu vou morrer com 102 anos. É uma expectativa minha, né? Então, a sociedade precisa se estruturar para receber os nossos idosos. Porque infelizmente, a gente não tem essa capacidade de administração para preparar o mundo nem para as crianças, nem para os deficientes e muito menos para os idosos. Com o passar dos anos, nós ficamos vulneráveis, seja fisicamente, seja psicologicamente, né? Então é preciso que essas respostas coletivas elas sejam implantadas
E é o que hoje a rede de empoderamento faz, é que nós, quando senis, a gente possamos usufruir de uma forma digna, uma forma com segurança. Então, para que isso aconteça, foi criados vários direitos, né? Esses direitos eles tendem a proteger esses indivíduos, né? Reconhecendo seus direitos, sua importância, né? Dentro da nossa sociedade. Além de possuir o caráter protetivo, que é de proteção a todos nós, quando chegarmos à famosa terceira idade, eles tendem a preservar também a qualidade de vida da população idosa. A possibilidade dessas pessoas exercerem a sua cidadania, votarem se quiserem, quando necessário for, quando obrigatoriamente for, ou mesmo que não seja obrigatório. E para que a gente possa entender um pouco mais, nós vamos falar sobre o que são os direitos dos idosos e qual o seu papel na valorização da população idosa. Bom, o que caracteriza uma pessoa idosa? Acredito eu que todos nós já sabemos aqui que, pela Organização Mundial de Saúde, é considerada uma pessoa idosa quem tem 60 anos ou mais. Só que, pode passar, Mário, por favor. O Estatuto do Idoso ele teve uma alteração em 2017. E, em 12 de julho de 2017, veio uma lei estabelecendo o quê? Uma prioridade da prioridade. Então, quem tem 60 anos até 79 é prioridade, mas quem tem acima de 80 anos, existe ainda a prioridade da prioridade, que a gente costuma falar, que é a prioridade especial dos octogenários. E essa prioridade em relação à assistência, à saúde, à restituição do imposto de renda, ela tem que existir. A gente tem que se fazer valer dessa prioridade. Não apareceu para mim ainda. Aqui. As leis que asseguram o idoso, nós temos a Constituição Federal, nós temos a Política Nacional do Idoso, nós temos a Lei de Prioridade de Atendimento às Pessoas Idosas, o Estatuto do Idoso, Benefício de Prestação Continuada, que é o BPC, o Fundo Nacional do Idoso. E essas leis são exatamente as leis que garantem os direitos fundamentais para todo o idoso. Em relação, por exemplo, à saúde, nós temos que o Estado deve fornecer gratuitamente todos os recursos necessários ao tratamento da pessoa idosa, além de garantir seu atendimento prioritário nos hospitais de saúde. Muitas vezes a gente não vê isso. Por quê? Porque a gente não faz valer os nossos direitos, até mesmo por não conhecer esses direitos. Então, quando a gente conhece um pouco mais os nossos direitos, a gente consegue cobrar dos nossos governantes, dos nossos representantes, esse tipo de aplicação. E aí, agora nós vamos entrar sobre o crime contra a pessoa idosa. Existem vários crimes previstos no Estatuto do Idoso, tá? A partir do artigo 100 do Estatuto do Idoso. Hoje, nós vamos tratar especificamente do crime financeiro, do que acontece hoje. Então, o Estatuto do Idoso lá prevê como crime a conduta de receber ou desviar bens, dinheiro ou benefício de idoso. Infelizmente, esse crime ele é muito aplicado ao idoso por alguém muito próximo, algum ente familiar, um funcionário de banco, algumas outras instituições, como instituições financeiras de crédito, lojas. Então, essas pessoas elas se aproveitam, né, da facilidade de acesso ou da questão do idoso estar um pouco mais ou um pouco menos com necessidades financeiras ou com necessidades psicológicas. Então, eles acabam
desviando ou apropriando de bens ou de rendimentos do idoso. Quando a gente fala em administrar uma finança na velhice, ela pode existir algumas dificuldades, por questão de conhecimento, adaptação a sistema tecnológico, né? Então, e infelizmente, mais da metade dos crimes de abuso econômico hoje envolve parente, filho, neto, sobrinho. E qualquer dessas práticas de apropriação ilícita, né, que pode ser realizado por familiares, profissionais, cidadãos, instituição financeira, configura crime. Crime, inclusive, com a punição de reclusão, de prisão. Vocês sabiam, pessoal, que o crime financeiro é o terceiro maior crime praticado contra idoso no Brasil? Ele só perde para o crime psicológico de negligência e a questão do abandono do idoso. Então, assim, é muito grande os crimes cometidos contra o idoso em relação ao financeiro. Muitas vezes, o próprio idoso delega, né? Porque, na verdade, existe dificuldade de locomoção. Igual o Sr. Yoshiro falou, existem algumas pessoas que perdem um pouco a visão, então fica comprometido a questão da visão, ou a locomoção, ou até o entendimento. Ir num caixa eletrônico, para alguns é fácil você ir num caixa eletrônico, para outros é muito difícil. Então, nesse sentido, a gente acaba por se apegar com uma pessoa mais próxima, um cuidador, ou um filho, ou um neto, ou um sobrinho, e a gente acaba transferindo essa responsabilidade para essa pessoa que é, em tese, de confiança. Só que por causa dessa vulnerabilidade, a gente acaba sendo vítima de algumas pessoas. E isso não é incomum. Isso é comum de acontecer no Brasil, acontece todos os dias. E a principal causa da violência financeira é a falta de respeito que as pessoas têm com a pessoa idosa. Porque eles acham que, muitas vezes, eles têm a ideia errada de virar e falar assim: o idoso depende de mim. E, na verdade, não é isso. Ele não depende. Hoje, ele necessita de um auxílio seu, mas ele não depende, ele não é dependente. Em casos extremos, de, por exemplo, um idoso ser incapaz, aí existe a dependência. Mas, fora isso, nós necessitamos, nós precisamos de um auxílio, e não de ser lesado por essa necessidade, né? Então, considera-se prática de violência financeira forçar a pessoa a assinar um documento sem lhe explicar sua finalidade. O que acontece? Muitas vezes, a pessoa idosa, ela sente a necessidade, por exemplo, ela tem a necessidade, por exemplo, de fazer uma prova de vida, ou ela tem a necessidade, por exemplo, de vender ou de comprar um imóvel, ela tem a necessidade de ir no cartório, tirar um documento. Como existe realmente dificuldade de locomoção, de entendimento, ela vai e uma pessoa vira e fala assim: assina uma procuração para mim que eu vou fazer esse processo. Só que na hora que ela fala assina uma procuração, ela esquece de avisar o idoso que essa procuração dá plenos poderes. E aí, em vez de fazer uma prova de vida, ela vai lá e faz um empréstimo. É errado. A gente deve, antes, eu preciso de você, eu vou assinar uma procuração, mas eu vou assinar uma procuração específica. Por quê? Porque se a pessoa não te explicar e essa procuração te dá plenos poderes, vai chegar um ponto que você vai virar e falar assim: eu moro na minha casa, mas essa casa não é mais sua. Então, dentre outras inúmeras práticas, a gente tem que tomar um cuidado muito grande
com esse tipo de assinatura em contratos, procurações, né, doação. A gente tem que tomar muito cuidado. Pode passar, Marinho, por favor. Na lei, no Estatuto do Idoso, nós temos como crimes financeiros apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão. Então, eu, no meu escritório, eu já vi muitas vezes uma pessoa chegar para mim e falar assim: nossa, doutor, eu recebo um salário mínimo, só que hoje eu estou recebendo R$ 500 e eu não sei o porquê. E aí, quando a gente vai analisar, a gente vai ver a pessoa que está responsável por isso, o que ela faz? Ela desvia esses valores. Ela pega esse valor e gasta com outras coisas sem avisar. E isso não pode, isso é crime. Outra situação é quando uma pessoa vem e fala: olha, me passa o seu cartão, pega o cartão e não devolve mais para o idoso, não devolve mais para a pessoa. Essa retenção do cartão magnético da conta ou do cartão do benefício também é crime. Não pode. O que pode acontecer é: vou lá receber. Você me entrega o seu cartão? Isso pode. Porque se o idoso amanhã quiser ir lá e receber por si só, ele tem esse direito. Ele é que comanda a sua vida financeira. Ele é que comanda a sua vida de benefícios. Né? Outro crime financeiro que nós temos é a questão que eu falei, é outorgar a procuração. É chegar e falar assim: assina aqui para mim. Só que não explica o que a pessoa está assinando. E isso existe todos os dias no Brasil. Todos os dias. Com uma procuração, você pode fazer uma transferência bancária, você pode fazer uma transferência de bens, você pode responder por essa pessoa, prejudicando ela no futuro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E quando se força, por exemplo, ô vó, ô tia, ô mãe, assina uma procuração para mim, para que eu possa responder por você. Se você virar e falar não, existe uma questão psicológica muito forte, porque quando a gente... Eu, por exemplo, eu sou pai, eu tenho 3 filhos, meus filhos vivem e falam: seu pai, faz isso para mim? Eu, não. Ah, pai, mas que isso? Eu vou ficar assim? Às vezes eu fico pensando: poxa, eu poderia fazer, não teria problema. Mas aí eu vou pensar no futuro e falo: não, existem limites e os limites têm que ser colocados. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Se for uma assinatura livremente, não tem problema. Agora, a gente tem que saber, tem que ser claro para saber o que é, para que é. Né? E outra situação que acontece muito, gente, aqui no meu escritório eu tenho várias ações com isso, de tentativa de desfazer doações. Um filho, um neto, um sobrinho, um primo, vira e fala assim: aqui, você já está com uma certa idade, você tem um imóvel em seu nome, para que a gente não tenha problema, faz um contrato de doação para mim. Primeiro, qual o problema que nós teríamos? Nenhum. E quando a pessoa coage: você vai me deixar na rua da amargura quando você falecer, você podia fazer essa doação para mim e ficar com o usufruto. É bobagem, não façam isso. E isso acontece muito. Talvez não aconteça com o senhor Yoshiro, talvez não aconteça com a dona Márcia, talvez não aconteça com a dona Elizabeth, com a dona Jane, com a Marina, comigo, com a dona Zilda, mas isso acontece muito, gente. E a gente, às vezes, acha que está fora da realidade da gente, e quando a gente fala que acontece muito, não é com o idoso de classe A, de classe B, não é o idoso com estudo, não é idoso. Eu já vi pessoas de classe A com intelecto, com educação, com estudo, e ser coagido à doação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. O que a gente tem que fazer?
E para aceitar serviço de vigilância financeira, a gente precisa primeiro fazer o que a gente está fazendo aqui, essa roda de bate-papo, para que a gente conheça, que a gente seja informado, né? Não deixar de tomar decisões sobre a sua própria vida, é o que eu acabei de falar. Quem manda na vida de vocês é vocês, salvo algumas situações onde a pessoa, infelizmente, é dependente de tudo, e aí ela perde os seus direitos de decisões sobre a sua própria vida, mas quando a gente tem esse direito de ter, né, a nossa opinião, a nossa colocação, nós temos sim que tomar decisões sobre nossas vidas, sobre os nossos rendimentos, sobre nossos bens. Quando eu falo também que é muito importante que a gente evite, né, desfazer dos nossos patrimônios a pedido de filho, neto, porque o patrimônio é garantia da independência de vocês. Aí um filho, ou um neto, ou um sobrinho, ou um primo, ele fala assim, não, aqui, eu estou precisando de dinheiro, nossa, eu estou com esse problema, vão penhorar a sua casa e depois eu vou pagando? Faz isso não, gente. Às vezes a gente tem que ajudar, sim, mas a gente só ajuda na medida que a gente pode. Eu tenho certeza que vários aqui trabalhou a vida inteira para construir um pequeno patrimônio ou um patrimônio um pouco melhor. Vocês não devem abrir mão de uma vida onde vocês construíram alguma coisa para ajudar os outros. A gente só ajuda as pessoas a partir do momento que a gente pode ajudar. A beneficência é muito importante, sim, mas só que quando a gente pode ajudar. E a gente não pode desfazer das coisas que a gente construiu a vida inteira para ajudar alguém. Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado também. E caso ocorra essa pressão psicológica e tudo, nós temos vários auxílios. Nós temos vários auxílios que eu vou falar aqui um pouco mais para frente. Mas uma delas que é extremamente importante é o Disque 100. Acredito que vocês já devem ter ouvido falar, mas o Disque 100 é muito importante. E o que a gente deve fazer contra a violência financeira contra o idoso? Quando a gente sai do âmbito familiar, nós estamos falando muito dos sobrinhos, dos netos, dos irmãos, dos tios, né? Existe também a questão, por exemplo, do serviço bancário. O idoso é muito vítima dos golpes de empréstimo consignado. Muito. Por quê? Primeiro, existe uma facilidade muito grande de contratação, principalmente para quem é aposentado. Porque o aposentado tem um crédito livre do empréstimo consignado. Então, essas facilidades, o idoso se torna extremamente atrativo para a instituição financeira. E quando isso acontece, começa lá a descontar automaticamente lá no benefício. Aí o idoso vive, é o que eu falei, eu recebia 1.000 e agora estou recebendo 500, tem um trem errado. E isso atrapalha extremamente o planejamento financeiro de vocês. Muita gente usa para comprar um remédio, para fazer a compra, para sustentar a casa, para pagar a água, para pagar a luz, e quando você vai ver, a instituição financeira está pegando todo o seu dinheiro. Então, quando essa situação ocorrer, a primeira coisa que deve ser feita, se ocorrer, existe um empréstimo no meu benefício que eu não pedi, ou que eu fui coagido a assinar, ou que eu fui coagido a tirar foto. Agora, tirar foto, né? Nem assinatura não existe mais. Primeira coisa que deve fazer, deve-se ajuizar uma ação, inclusive pedindo indenização, que é direito de vocês. E aí as instituições financeiras, elas é que devem explicar, peraí, não, foi feito através disso, eles têm que comprovar, né, através de documentos, vocês foram lá, vocês pediram um empréstimo, que era necessário, e normalmente os bancos eles não entregam um contrato, não, eles só fazem lá um refinanciamento de uma coisa que nem financiado não foi. Então, tem que ser atento. E como é que eu vou saber, doutor,
Se o seu salário normalmente vinha entre 1.900, 1.100, caiu para 800, opa, tem um trem errado. Pega o meu extrato. Pega o meu extrato e eu quero saber. Direito de vocês, eu quero saber o que está acontecendo. Outra coisa, às vezes a instituição financeira, elas fazem um empréstimo pequenininho para descontar R$20. Às vezes você nem percebe. Como a gente está falando de vários milhões de aposentados no Brasil, R$20 de cada um dá mais de 20 milhões por mês, se fosse R$20. E para eles é vantajoso. Para a gente está sendo lesado de R$20. Aí muitas vezes a pessoa diz, por causa de R$20, por causa de R$1, a gente tem que lutar pelos direitos da gente. O mais importante dizer é que, às vezes, a contratação de empréstimo ela não é ilegal, ela não é ilícita, não é violência financeira. Supor que a dona Márcia está precisando de um dinheiro, vai lá e faz um empréstimo, sem problema nenhum. Isso aí é um direito dela. Vai a dona Zilda, eu estou precisando aqui, eu vou comprar uma coisa, vou fazer uma reforma, faz um empréstimo. Não tem problema. O que não pode é ela ser coagida. O que não pode é seu Yoshiro chegar no banco e ficar sabendo que tem um empréstimo que fizer para ele sem ele pedir. É isso que não pode acontecer. O empréstimo é lícito. A gente, quando precisa, a gente tem que recorrer a algum outro lugar. Agora, a coação e, principalmente, esses empréstimos, esses valores depositados e tal, sem o nosso conhecimento, ele não deve existir. Tá? Então, e principalmente quando o contrato tem problemas de letra pequena, matemática que a gente não entende, tem que se abrir o olho. Quais são as providências que a gente tem que tomar quando a gente sente que existe algum problema em relação ao idoso, principalmente financeiro? Primeira coisa, apresentar uma denúncia na delegacia do idoso. Isso não é vergonhoso, meus queridos. Não é vergonhoso. Eu já tive cliente aqui falando comigo o seguinte: doutor, eu morro de vergonha de entrar na delegacia. Não pensem assim. Pensem que vocês estão indo lá buscar solução para um direito de vocês. Mas eu vou criar problema com o fulano de tal. Não. A pessoa já criou problema com vocês. O banco já criou problema com vocês. A instituição já criou um problema com vocês. Não é vocês que estão arrumando confusão com eles. Eles é que arrumaram. E para garantir o direito de vocês têm que procurar alguém que possa fazer. Então, nós temos a Delegacia do Idoso, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. E uma denúncia, indicar um familiar, vizinho, qualquer outra pessoa que esteja se apropriando, cometendo um crime contra o idoso, eu sugiro que a primeira ação a ser feita é procurar um CAS ou um regional responsável ou um equipamento de proteção básica, como a rede de empoderamento, para que seja verificada a situação do idoso. Viu-se que existe realmente uma situação de indício de abuso. Essas instituições, estes equipamentos de proteção, eles tentam, basicamente, resolver a situação de uma forma amigável, extrajudicial, chama a família, conversa com o idoso, bate um papo, orienta, né? E isso é importante, a gente tentar entender a situação num todo e tentar. Só que, se não resolver, existe o Disque 100, né? O idoso, não só o idoso, tá? O Disque 100 para qualquer pessoa que sofre o crime ou que sabe de alguém que sofreu o crime. Isso é responsabilidade nossa. Digamos que exista alguém do grupo de vocês
que vocês fiquem sabendo que está sofrendo algum problema, algum crime, algum abuso. É responsabilidade nossa cuidar um do outro. E aí, essa denúncia pode partir de qualquer cidadão brasileiro. Outra opção é a denúncia lá na Delegacia dos Idosos. Eu pus o endereço, é lá na Avenida Barbacena, no Barro Preto. Mais uma é a Defensoria Pública, ela fica ali na Rua Guajajaras, 1707, atrás do fórum. Essa denúncia ela pode ser avaliada e o defensor público vai poder assumir o caso. E aí eu coloquei aqui, caso o idoso não tenha condição financeira para pagar um advogado particular. Infelizmente, hoje no Brasil, a advocacia particular não é barata. É ruim para mim falar da Defensoria Pública, mas a Defensoria Pública é o melhor caminho quando se necessita de uma justiça. O idoso é muito importante para a gente. O idoso é importante para mim, o idoso é importante para a Marina, o idoso é importante para a sociedade, o idoso é importante para o próprio idoso. Tudo que a gente está tentando fazer aqui é levar um pouquinho de informação. Por quê? A informação e a prevenção é que pode nos proteger. Meus amigos, minhas amigas, eu espero ter ajudado um pouquinho, esclarecido um pouquinho as dúvidas que vocês tiverem, né? E deixar bem claro que é importante que essas informações cheguem a mais pessoas idosas. E aquelas pessoas também que têm interesse nesse tema. Não só os idosos, mas os seus acompanhantes, seus familiares, as pessoas perto de vocês. Isso é muito importante. É uma conversa de meia hora, 40 minutos, mas que amanhã, quando você estiver quase caindo naquele golpe financeiro, você vai lembrar, o doutor Melo falou isso aqui, peraí, eu posso até cair, eu vou cair sabendo. Eu agradeço desde já, muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição de vocês, o que vocês quiserem falar, o que vocês quiserem perguntar, agradeço. E mais uma vez, muito obrigado por deixar eu entrar na casa de vocês. Sou Yoshiro, levantou a mão, pode falar, sou Yoshiro. Complementando ao que o doutor falou, quem recebe aposentadoria ou algum outro benefício do INSS, tem uma coisa boa que o INSS bolou. Você entra no site da INSS e bloqueia. Você, lá, o doutor deve saber, né? Então, você bloqueia. Eu bloqueei. Quer dizer, mesmo que eles queiram, está bloqueado. Então, não cai como é que chama? Essas companhias de empréstimo não podem fazer nada. E tem protocolado. Tudo protocolado. Perfeito, senhor Yoshiro. Inclusive, eu sugiro que todas as pessoas que não queiram fazer, porque esse bloqueio não é definitivo. Você pode ir lá quando você precisar e desbloquear. Então, quando for assim, você pode... bloqueia. Mas tome muito cuidado com o banco que você recebe, porque você bloqueia no INSS, mas pode ter um empréstimo consignado no banco. Então, atente aos dois. Mas foi muito bem falado, viu, senhor Yoshiro? É exatamente isso. Graça Guedes, levanta. Liga o microfone, por favor. Não foi importantíssimo isso para a gente, mas foi bom demais, valeu demais. E já pensou se a gente pudesse ganhar uma cartilhazinha falando essas coisas? Seria muito importante. Eu agradeço demais, valeu. Já aconteceu comigo, tive o maior problema para resolver, mas graças a Deus.
Valeu demais, é muito valioso isso. Obrigada, Graça. Nós vamos pensar na cartilha sim, viu? Obrigada pela sugestão. Maria José? Maria José, liga seu microfone, por favor, está desligado. Agora sim. Tá me ouvindo? Olha, esse caso aconteceu comigo, nele falar aí, foi em 2018, eles me ofereceu não, todo dia ligava para cá oferecendo empréstimo não, falando, você tem direito nisso aqui, é do INSS, por quê? É o INSS que está te dando, você não vai pagar nada por isso. Foi fazendo. Aí um dia, eu lembro o valor, até falar, R$ 1.280, e falou assim, vai ficar na sua conta e você não vai pagar nada por isso. Tudo bem. Se eu não ia pagar, que ela falou que era um direito do INSS, que era um dinheiro que a gente tinha reguardado lá, eu não ia pagar nada por ele. Mas se é assim, aceitei, quer dizer, tudo bem. Então, passou um ano, eu não olhei na minha conta o que estava acontecendo, não olhava o extrato, pegava o pagamento, que já caía na minha conta, quando eu fui ver, estava me descontando R$ 47. Aí, não foi assim, desculpa, deixa eu voltar atrás. Eles me ofereceram, depois veio um outro oferecendo assim, você tem mais direito em R$ 550. Aí eu falei assim, direito como? Aí eu falei assim, é o banco que está te emprestando, o banco não, é o do INSS, você tem mais um direito. Aí eu falei assim, tá, tudo bem. E eu já estava ouvindo falar nessas coisas, mas não sabia que estava acontecendo aquilo comigo, não. Aí, quando eu fui lá diretamente naquele lugar que eles me falaram, eu fui direto no banco, que era quando eu cheguei lá, cheguei e falei assim, ó, eu vim cá porque falou que eu tenho direito a coisa, eu quero ver diretamente para mim poder assinar alguma coisa, se for preciso. Então, ela falou assim, não, você tem direito, mas se você for ficar com mais 550, você vai pagar R$ 55. Eu vou falar, R$ 55 de quê? Eu não estou devendo para o banco. Ela falou assim, não, você tem um empréstimo aqui de R$ 1.280. Eu falei assim, eu não tenho esse empréstimo, por quê? Eu não pedi, eu não assinei nada. Aí, foi aí que eu fui descobrir que eu estava devendo esses R$ 1.280. Então, aí aquilo para mim foi um baque naquela hora. Aí eu saí de lá e já fui direto esse lugar que ele falou, mas fui em pequenas causas. Aí aquilo está na justiça, sabe? Mas aí está indo, mas até agora ainda não resolveu. Mas eu não pedi, eu não tenho, nem o cartão de lá eu não tenho, e eles falando que eu tenho esse cartão. Aí falou que está descontando do cartão. O que você me fala, doutor? Dona Maria José, isso acontece muito. Isso acontece muito. O que acontece? Eles falam que te entregam um cartão de crédito, só que, na verdade, não é um cartão de crédito, é um cartão financeiro. E eles falam propaganda enganosa. Eu vou deixar na sua conta, se você não usar, não paga nada. Mentira. Porque a partir do momento que saiu do banco e foi para a partir do momento que saiu do banco e foi para a conta da senhora, é caracterizado empréstimo. Isso é ilegal, isso é um crime contra o idoso. A senhora pode ter certeza que na justiça eles vão ser condenados a restituir esses valores descontados e, inclusive, pagar a indenização, porque eles são obrigados a pagar a indenização, né? Porque isso é uma propaganda enganosa, eles falam, e isso acontece muito, viu, gente? Vou deixar aqui como limite na sua conta, se você não gastar, se não usar, você não paga. É mentira. É mentira. Isso ninguém foi dá o que nada aconteceu para ninguém. Costumo dizer que do céu só cai chuva. Certo, mas eu fui enganado nessa, porque falou do INSS, falou tudo, falou até a minha idade, falou tudo, gente, mas falou assim pela coisa. Eles falaram assim, nós temos tudo. Não, isso não é mentira, isso é verdade, porque nós temos todos os seus dados.
assim. Ai, mas foi muito difícil. Até hoje ainda está ainda na justiça. Deus queira que resolva. Deus queira que resolva e que Sim, sirva de vamos lição para essa abençoar, senhora. né? Não faz mais. Isso, tanto para mim quanto as pessoas, eu falo com as pessoas, está acontecendo isso, aí eu já vou alertando mais outras pessoas que eu converso, as pessoas, né, do meu convívio, e outras pessoas também. Então, para a gente não cair na deles que eles falam. Que a gente é aposentada, é como você diz, somos aposentados, somos vítima deles, não é mesmo? Que eles sempre estão mais, porque sabe todos os dados da gente, sabe tudo, né? E fala que é do INSS, aí a gente acredita. E foi o que aconteceu, mas agora não vai acontecer mais. Isso mesmo. E é bom, né, essas palestras para deixar a gente aí atenta. Nossa, mas muito obrigada, essas orientações. Nossa, isso é muito importante, tá? Mas muito obrigada, viu, gente? Então, assim, a gente fica muito satisfeita de ouvir e ter essas orientações, a gente fica muito... Obrigada, Maria José. Elizabeth, sua vez. É o seguinte, uma coisa boa que eles fizeram para os idosos foi proibir o empréstimo depois de 80 anos. Né? Depois de 80 anos, a gente não tem crédito em nada mais. Então, a gente não pode avalizar, a gente não pode tirar empréstimo, a gente não pode nada. Eu sou uma pessoa totalmente ativa, mas não tenho direito de tirar empréstimo. Eu acho ruim às vezes, mas pensando nessa possibilidade de enganar os idosos, eu acho que está certo. Está muito certo. Mas eu já fui também, vi ter um empréstimo e eu não quis na época. Eu não aceitei o empréstimo. Mas eu fiquei anos com o salário todo mês, no princípio do mês, eles bloqueavam o meu salário, bloqueavam a parte do meu salário para pagar esse empréstimo que eu nunca fiz. Enquanto eu não levei eles na justiça, não parou de acontecer isso. Uma ocasião eu fui viajar, precisava do dinheiro lá onde eu estava, e quando fui tirar não tinha saldo no banco, porque estava bloqueado o meu dinheiro para pagar esse empréstimo que eu não tinha. Depois que eles viam que eu não tinha, eles liberavam, mas todo mês acontecia isso. Durante anos, aí eu ganhei e eles me indenizaram pelos prejuízos. Agora, é muito desagradável isso, porque eles oferecem e a gente cai nessa, né? Porque não entrou o dinheiro na minha conta, mas eles bloqueavam todo mês. Isso me prejudicou muitas vezes. Infelizmente, dona Elizabeth, a gente é refém. Quando fala de instituição financeira, igual a dona Maria falou, a gente vira refém, porque ele tem todos os nossos dados. Então, quando acontecer, ajuiza uma ação, procura o defensor público, e aí a gente resolve os problemas. Graças a Deus, pelo menos a senhora ganhou e recebeu. Deus. Agora, o senhor Franter. Pode falar, senhor Franter. É o seguinte, doutor José Antônio, eu tenho um problema aqui. Assim, por exemplo, de ação imediata. Por exemplo, eu vou fazer uma prova de vida. Eu tenho mais de 80 anos, então eu tenho essa prioridade. Eu chego lá e falo, não, você entra na fila aí dos idosos. Mas eu tenho prioridade, tenho mais de 80. Não, a fila de idosos é aquela ali. Eu quero saber o que eu posso fazer de imediato para me resolver esse problema ali, na hora. O que eu procuro? Sim. Senhor Franco, a primeira coisa que a gente faz é comunicar à pessoa que o senhor tem 80 anos. Fala, olha, aqui minha identidade, eu tenho mais de 80 anos, então eu sou prioridade da prioridade. Caso ele se negue, o senhor tem direito, inclusive, de chamar a polícia ao local e ele pode ser preso por falta de responsabilidade com a prioridade do idoso. Mas você já avisa para ele, olha, se você não me colocar como prioridade octogenária, com mais de 80 anos, eu vou chamar a polícia, porque eu estou cansado de acontecer isso aqui. O senhor pode fazer isso com certeza, porque o direito do senhor tem que ser garantido. Se o senhor fizer isso uma vez, nunca mais ele vai deixar de ouvir o senhor. E aí as pessoas viram e falam assim... Muito bem.
Porque as pessoas vivem e falam assim, ah, mas eu tenho medo de ser chato. Não é ser chato, é a gente correr atrás dos direitos da gente. A gente viveu igual o senhor, mais de 80 anos, pagando seus impostos, sendo um bom cidadão, votando, trabalhando, contribuindo, e agora que é a hora das pessoas respeitarem o senhor, eles vão passar por cima do direito do senhor, não é justo. Se não é justo, eles têm que respeitar, sim. Se o senhor fizer isso uma vez, nunca mais acontece, senhor Franco. O senhor pode ter certeza. Pode ter certeza também que eu farei. Não sabia que eu tinha direito de chamar a polícia, mas que bom que eu tenho. Vou chamar a hora que for necessário. Isso mesmo, senhor Franco. Obrigada, viu? Luiz. Tem discernimento das coisas. Ninguém pode ser interditado se não for por ordem judicial. Ninguém pode ser restringido a fazer alguma coisa a não ser por ordem da lei. Então, se o filho da senhora vai falar assim, eu vou te buscar, você fala assim, vai que eu chamo a polícia para você, vai que eu... Isso é um crime contra o idoso também, é o crime de agressão psicológica. A pessoa falar, se você fizer isso, eu vou te interditar. Se você fizer isso, eu vou embora. Se você fizer isso, eu vou te buscar. Isso é uma agressão psicológica. Isso é uma agressão psicológica. Então, ele não pode fazer isso porque ele está cometendo um crime. E ninguém é interditado se não tiver motivo. Existem alguns motivos para ser interditado. Quem não tem condições psicológicas, quem tem algum tipo de demência, ou alguém que tem algum tipo de restrição física. Mas, pelo que eu estou vendo, a senhora não tem, a senhora está curtindo a vida, e curtir a vida não é problema, curtir a vida não é uma situação de ser interditado. Então, só pode ficar tranquila, dona Luísa, que para ele te interditar, ele vai ter que entrar com ação na justiça. Para ele entrar com ação na justiça, ele tem que provar que a senhora tem algum motivo para ser interditada. E pelo que eu estou vendo, a senhora não tem. Curta a viagem da senhora, Luísa. Existe, igual eu falei, existem alguns requisitos, porque, por exemplo, se a senhora tiver uma dependência física, tive um AVC, não consigo andar, não consigo isso, não consigo aquilo. Aí existe uma dependência. Mas, mesmo dependente, o curador ele é obrigado a ver o bem-estar do curatelado. Então, mesmo que a senhora um dia, espero eu que não, mas um dia a senhora precise ser interditada por algum motivo, o curador ele é responsável, ele tem responsabilidades. E não é só virar e falar assim, eu não vou deixar, eu não vou fazer. Ele responde por isso tudo. Tá? Dona Luísa, nós colocamos aí no chat o telefone do doutor Melo Júnior, tá? Caso alguém precise também. Jane, sua vez. Bom dia. A minha questão é o seguinte, que eu quero comentar, é que quando a gente vai lá para pegar o cartãozinho da gente, esses negócios, eles fazem uma tortura psicológica com a gente, obrigando, né, de uma certa forma, a gente a receber o cartão que eles querem, né? Eu não sabia. Quando saiu para mim, eu fiquei tão contente, tão alegre, né? Aí eu fui, tal, toda felizinha da vida. Aí chega lá, deixa a gente lá de molho um tempão. Aí depois, quando alguém vem atender a gente, aí fala que a gente, não fala assim tão claramente, como eu vou dizer aqui agora, que a gente é obrigada a aceitar o cartão do banco deles, que a gente é obrigada a aceitar cartão de crédito, sabe? Mas fala de outra maneira, né? Que se você não aceitar assim, você não vai receber, você tem que aceitar esse cartão, porque se você não vier no dia certo, o INSS recolhe o dinheiro, você não vai receber, aí vai ser só no outro mês, assim, sabe? Para mim, isso aí foi uma espécie de tortura psicológica.
Aí tá, aceitei o cartão que eu achei que era daquele jeito, né? Que era daquele jeito que tinha que ser. Aí, quando entrou esse. Aí, quando eu cheguei aqui em casa, que ele fala correndo, sabe? Correndo, blá, 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 igual um carro desgovernado, não dá tempo de você pensar, de você, sabe, refletir o que a pessoa tá querendo fazer com você. Isso foi horrível, uma experiência boa que a gente aprende alguma coisa, mas naquela hora lá é muito aflitivo, sabe? Aí, tá, aceitei tudo, achando que era daquele jeito mesmo. Aí, isso, ó, eu comecei a receber o meu, foi no final do ano, praticamente, foi em outubro, né? Outubro. Aí, quando foi agora, no princípio Aí ele falou que tem um cartão de crédito, que não tinha que pagar taxa, não sei o que, não sei o que. Aí eu cheguei aqui em casa, fui ler a folha que ele me deu, aí eu vi um monte de coisa que eu não queria, que eu não pedi, entendeu? E ele faz assim, pelo tablet, é igual você falou, tira retrato da gente, grava a voz da gente, sabe? E fala, e tal, assim, você aceita? Fala sim ou não, não sei o quê. Mas é uma tortura mesmo, sabe? É uma tortura mesmo, foi horrível. Quando eu fui verificar o que ele tinha falado para mim, o que estava escrito naquela folha, gente, mas eu não pedi nada disso, eu não quero isso, ia descontar muito dinheiro no salário e tal, sabe? Aí eu fui lá na agência, que aqui no bairro tem um correspondente, e pedi para, como é que fala? Tirar, né? Que eu não aceitava, que eu queria cancelar, isso, cancelar. Aí falei, né? Cancelar o cartão de crédito, cancelar tudo aquilo que ele falou para mim lá. Aí o pessoal, não, tá cancelado, bonitinho, tal, me deu o papel lá, cancelamento, não sei o que e tal. Tá, para mim tá tudo certo. Quando chegou agora o começo do ano, eles descontaram R$14 de anuidade no meu cartão. Eu falei assim, uai, mas eu pedi para cancelar. Aí a moça falou, não, mas não foi cancelado, não. Eu falei, mas o funcionário sentou lá comigo, me deu um papel, e ela não cancelou essa parte, sabe? Aí eu fui lá, voltei lá de novo, falei assim, mas aqui, eu pedi para cancelar e tal, veio esse desconto no meu salário, o cartão que eu nem usei, que eu só recebo o meu salário pronto, nem usei, descontaram esse dinheiro no meu coisa, eu falei assim, mas eu pedi para cancelar. Mas não foi cancelado, não. Eu falei, então você cancela agora para mim. Aí ele foi lá, fez outro cancelamento. Mas vai cobrar de novo. Eu falei, mas como que vai cobrar de novo se eu estou cancelando? Vocês acabaram de tirar do meu salário esse dinheiro. Nossa, eu vou falar para você, é difícil, é uma tortura quando a gente vai lá. Dona Jane, primeiro, vou falar para a senhora, mas que sirva para todos os outros, tá? Primeira coisa, quando chegar num lugar desse e as pessoas começarem a coagir, isso chama coação. Começar a coagir a senhora, mas tem que fazer, não vou fazer. Não quero fazer. Mas se for assim, você não vai receber. Opa, então, peraí. Deixa eu chamar um representante que consiga conversar isso com você. Aí eles já vão começar a pensar duas vezes. Outra coisa, como eles fazem mesmo, deixa a gente mofando lá, esperando, isso é uma pressão psicológica. Quando entregarem um documento para a senhora, um papel para a senhora, fala assim, eu não vou assinar ainda não, eu vou ler tudo. Que demore 1 hora, 2 horas, mas eu vou ler tudinho que tiver aqui. Eles já vão começar a pensar outra vez. E se caso já tenha acontecido, faça isso que a senhora fez. Eu quero cancelar, chega lá e fala, eu quero cancelar, mas eu quero cancelamento por escrito. Porque, infelizmente, dona Jane, o que não está escrito, que não está documentado, não está no mundo jurídico. Então, não tem como a senhora provar que a senhora cancelou. Não, mas eu vim aqui e cancelei. Mas como é que a senhora vai provar? Então, pegue por escrito. Isso serve para todos vocês, tá? Sempre. Não é vergonha também ficar 1 hora lendo. Não é vergonha. Não é vergonha pedir documento assinado. Não é vergonha. Mas eu não tenho. Então, eu não saio daqui. Eu quero meu documento assinado de cancelamento. Eu cancelei. Porque, senão, amanhã, para provar isso, a gente não consegue. Tá bom?
Mais alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Pode falar, Luísa. Liga seu microfone, por favor. Ainda está desligado, Luísa, seu microfone. Ligou? Ligou. Eu amei a fala do doutor Antônio sobre falar assim, meu pai depende de mim. Aí eu pensei nisso, falei, é engraçado, não é a gente depende da ajuda deles. Quem depende deles é a gente, que mora tudo na casa da gente. A gente tem casa construída, casa, a gente tira o inquilino da casa para eles morar. Aí eu analisei e falei, engraçado, vocês têm um aperto financeiro, é nós que arrumamos dinheiro para eles. Se tem uma doença, é nós que compramos remédio para o neto. É esse que depende de nós. Isso Gostei mesmo, dessa fala, doutor. é isso mesmo. Mais alguém, pessoal? Obrigada. Muito obrigado, viu? Excelente a palestra. Muito obrigado, Marina, por introduzir esse quadro aí. Continue assim. Muito obrigado, doutor Zé. Um abraço. Obrigada, senhor Juarez. Bom, pessoal, então, muito obrigada pela presença de todos. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida que precisarem, o telefone do Dr. Melo já está aí no chat, mas pode falar com a gente também, que a gente tenta esclarecer para vocês. Um bom dia a todos. Lembrando que às 15 horas tem oficina de culinária afetiva, tá bom? Esperamos todos vocês. Muito obrigado, Pessoal, doutor. muito obrigado. Tenham um bom dia. Fiquem com Deus. Precisando da gente, a gente está sempre à disposição. Obrigada, doutor Antônio. Obrigada. Obrigada a todos.